Vamos abrir nossa Bíblia em Êxodo. Êxodo capítulo 2. Também quero cumprimentar os nossos irmãos internautas com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Êxodo capítulo de número 2, versículo 1. Somente. Todos acharam? Vou esperar mais um pouquinho. Tem irmãos ainda. Êxodo é logo depois de Gênesis, viu? Quem não souber. Amém? Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. E foi um moço. Só tem um prestando atenção, pastor Robson. Meu Deus. Vamos ler outra vez? E foi um moço da casa de Levi, e casou-se com uma menina da tribo de Manassés. Vamos repetir mais uma vez? E foi um varão da casa de Levi, e casou com uma filha da casa de Levi. Aleluias. Vamos estar adentrando. Neste momento, para conseguir fazer os irmãos entender o que Deus revelou para mim, primeiramente eu quero voltar ao Êxodo capítulo de número 1. Antigamente Faraó, ele tinha ordenado, só que ocorreu uma situação. Faraó viu que o número de hebreus crescia grandemente. Depois ele ficou preocupado. Ele via assim, meu Deus entre aspas, falou assim, os números de hebreus se multiplicaram. E depois ele falou assim, vamos reunir aqui. Reuniu com seus conselheiros e falou assim, isso não pode ficar assim. Estou vendo que ninguém entendeu. Ninguém entendeu. Faraó, ele estava com medo do povo de Deus. E tem muita gente que está com medo do inimigo. É o inimigo que tem medo da gente, irmãos. Muitos crentes ficam, meu Deus, o diabo com chifrão, com aquele garfo, vai me pegar. Não? Teve um irmão que estava contando comigo, ele falou que teve um sonho e viu 3 rapazes. Aí ele foi e virou o olho para o outro lado e falou assim, Deus, faz eu dormir de novo, Senhor, por favor. Meu irmão, aquele que tem olhos como de fogo, aquele que tem pés de latão reluzente, ele está do seu lado. Por que nós vamos temer? Por que nós vamos temer? Então Faraó falou assim, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos tentar matar esse povo. E eu quero dar ordem para multiplicar a carga de trabalho desse povo. Quero multiplicar a carga de trabalho desse povo. Sabe o que aconteceu? Quanto mais o povo trabalhava, mais ele crescia. Só teve 3 que entendeu. Mas eu vou explicar. Eu quero dizer nessa noite que quanto mais no seu trabalho as pessoas te escravizam, quanto mais na escola você é desprezado, mais você vai crescer na casa do Senhor, porque nada pode impedir o agir de Deus na sua vida. Muitos crentes ficam pensando que só porque você é jovem, só porque você não tem muito conhecimento, você acha que o inimigo pode te afligir, meu irmão. Não pode.
Você é rei. Você é sacerdote do Senhor. Quanto mais no trabalho te afligir, na escola te afligir, mais você faz crescer. Não importa, hoje é culto de família. Não importa se na sua casa tem situações, tem problemas que te perturbam. Não importa. Quanto mais o seu marido, que não aceitou Jesus ainda, ele te perturbar. Quanto mais a sua esposa, que não aceitou Jesus ainda, estiver no seu pé. Quanto mais o seu filho estiver no mundo, te dando problemas, mais você vai crescer na casa do Senhor. Não importa a dificuldade, não importa o problema, você vai crescer, porque Deus ele está na sua vida, agindo quem impedirá? Aleluia. E vendo aquele povo, ficou preocupado o rei. O rei neste momento, o faraó, meus irmãos. O faraó, ele é o inimigo nos dias de hoje. E nós muito mesmo temos a mania, nós evangélicos, temos a mania de não colocar nosso Deus onde realmente Ele merece. Por quê? Porque nós estamos superiorizando o inimigo acima do nosso Deus. Hoje nós temos mais medo do inimigo do que mais confiança e fé em Deus. A Bíblia diz que o nosso Deus, Ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. A Bíblia diz que o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso, o Alfa, o Ômega, o princípio e fim. E você fica com medo de alguém que estava lá em cima e Ele mandou cá para baixo. Não é possível. Não é possível. Mas existia um povo de Deus naquela época, e estava firmemente em fé em Deus. E a mesma coisa eu quero te trazer nessa noite. A mesma coisa acontece nos dias de hoje. A mesma coisa. Só que não é mais o faraó. Vamos fazer o seguinte: você é os hebreus e o faraó é o inimigo. Você tem que entender isso, para a gente começar a entrar na mensagem. Por quê? Vamos aqui. Na sua vida secular, nós todos passamos por problemas. Nós todos passamos por problemas. Nós todos passamos dificuldade. Ei, jovem, nós muitas vezes ficamos aflitos com a escola, com o nosso futuro. Ei, mãe, ei, pai, às vezes nós ficamos preocupados com de que forma trazer o alimento para a nossa casa. Às vezes nós ficamos preocupados com as nossas famílias, com os nossos pais que estão doentes. O inimigo pode tentar de várias maneiras te fazer parar, mas ele não vai conseguir. Ele não vai conseguir. Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que maior é o que está com eles. Não, maior é o que está conosco do que estão com eles. Nós não podemos nos preocupar. Deus ele está do nosso lado. Deus ele está do nosso lado. E continuando a história, Faraó falou assim: isso não pode ficar assim. Reuniu com os seus conselheiros e falou: vamos colocar trabalho neste povo. E assim aconteceu. Só que o problema é que quanto mais eles trabalhavam, mais eles se multiplicavam. Aí nós vamos entrar em outra situação. Faraó falou assim: eu não, já que trabalho a mais não faz o povo parar, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos matar todos os primogênitos. Ele reuniu as parteiras daquela época e falou para elas: quando vocês forem dar à luz as hebreias, todo filho primogênito que for homem,
vocês matam ele. E assim foi ordenado. Só que acontecia o seguinte: quando as hebreias iam ter filhos, quando as parteiras chegavam lá, elas já tinham ganhado os filhos. Meu Deus, ninguém percebeu. Aí Faraó chegou assim e falou assim para as parteiras: parteiras, o que está acontecendo? Por que vocês não estão obedecendo a ordem que eu te dei? Aí elas falaram assim: não é, Senhor, que quando nós chegamos lá para dar a luz, as mulheres hebreias são mais vivas do que nós, e quando chegamos lá já tem os filhos. O que eu quero dizer nessa noite, é para você: muitas pessoas se acham inferior ao inimigo, ao problema, à circunstância que tem na sua vida. Mas Deus está falando para você: você não é inferior, você é superior. Você é mais viva do que as pessoas que estão no mundo. Você é mais esperto do que as pessoas que estão no mundo. Você é mais inteligente do que o inimigo, do que Faraó, do que qualquer circunstância que tem na sua vida. Muitas vezes nós ficamos preocupados com os problemas que nós temos, mas Deus, Ele simplesmente, Ele nos diz: nós somos superiores, nós somos mais do que vencedores. Neste momento, eu quero entrar neste versículo que diz que foi um varão. Eu quero falar aqui sobre um ato de fé. Imagine quando as circunstâncias estão menos propícias para você fazer algo e você faz. Imagine esse casal cujos são escravos, não tem mal dinheiro para comer, vive sobre uma pressão que não pode ter filhos, porque se for homem tem que matar. Esse casal vivia sob uma pressão terrível, porque eles, uma desonra grandemente naquela época, é um homem, é um casal que não tem filhos. E eles falaram assim: nós vamos casar, não importa as circunstâncias, nós vamos casar. Eu quero dizer para você nessa noite: não importa quão mal a circunstância esteja na sua vida, seja qual for o objetivo, seja qual for o sonho que você tem, nessa noite dá o primeiro passo, porque Deus, Ele vai honrar. Não importa se o Faraó está furioso, mas Deus, Ele está com você. A Bíblia relata que foi um varão da casa de Levi e foi uma filha da casa de Levi. Eu acho interessante aqui, o que eu vejo aqui é que as pessoas estavam no anonimato. Por que Deus não diz o nome dessas pessoas? As pessoas estavam no anonimato terrível. Imagine uma pessoa simplesmente vivendo sob uma pressão e também vivendo sobre um anonimato. Ninguém conhecia essas pessoas. Eu não sei se você aqui hoje está também vivendo sob uma pressão e ninguém te conhece. Ninguém sabe quem é você, ninguém sabe o que você faz. Você trabalha no escondido e ninguém nota. Mas Deus, Ele vê tudo, meus amados irmãos. Esse povo, ele estava no anonimato, mas não paravam de orar. Esse povo, ele estava no anonimato, mas não paravam de adorar o santo nome do Senhor. Esse povo estava no anonimato, mas não paravam de ser fiéis ao nosso Deus, ao Deus Todo-Poderoso. A mesma coisa tem que ser assim na sua vida. Não importa se você está escondido, não importa se ninguém te reconhece, você tem que permanecer fiel na casa do Senhor, adorando, buscando o nome dEle. A palavra do Senhor diz, que Ele está à procura
dos verdadeiros adoradores. Ele está à procura. Então, se está à procura, ele está escondido. É a mesma coisa de você, meu amado. Você está escondido, mas Deus está à sua procura nessa noite. Se Ele pode te encontrar, dê um sinal aí, fala: Deus, eu estou aqui para te adorar. Adore o nome dEle, exalte o nome dEle. O interessante nessa situação é que mesmo essas duas pessoas sendo anônimas, ninguém via, ninguém ouvia falar sobre elas, mas Deus ouvia. Nós podemos ver em Êxodo capítulo 3, versículos número 6, diz assim: disse mais: eu sou o Deus do teu pai, Deus de Abraão, de Isaac e o Deus de Moisés, e o Deus de Jacó. Essas pessoas estavam no anonimato, mas quando Moisés foi falar com Deus, ele falou assim: eu sou o Deus do teu pai. Muitas pessoas não reconheciam o esforço desse casal, mas Deus, ele reconhecia. Deus, ele estava vendo o esforço dele, até quando ele foi dizer assim: eu sou o Deus do teu pai. Nessa noite eu não sei se você está à procura de ter reconhecimento de homens, mas eu quero dizer nessa noite: Deus, ele está te vendo. Não se preocupe, meu amado, não se preocupe, meu irmão, porque Deus, mesmo no oculto, ele te vê, ele te sonda. A circunstância estava mal no Egito, mas Deus, ele conhecia. Deus, ele sondava. Deus sabia: eu sou Deus do teu pai. Muitos não podem conhecer ele, mas eu sei que ele é um homem de oração. Eu sei que ele é um homem que busca a face do Senhor. Então, eles foram, casaram e tiveram um filho. Tiveram 3 filhos. O interessante aqui, antes de entrar para essa parte, é que Deus fala uma coisa muito interessante, é que é um varão da casa de Levi. Eu perguntei para Deus, por que o Senhor mencionou aqui que era uma pessoa da tribo de Levi? Por que o Senhor mencionou que era uma filha da tribo de Levi? Aí eu fiquei pensando, aí Deus falou no meu coração: Levi quer dizer aqueles que estavam na casa do Senhor para servir. Isso quer dizer os adoradores. Ele falou assim: só no meio de tanta tribulação, só aqueles que adoram o meu nome têm força para superar as dificuldades. Só aqueles que adoram o meu nome têm força para fazer o que estava no seu coração. Meu irmão, somente adore o santo nome do Senhor, porque Ele vai te dar força para realizar o desejo do seu coração. Você vê quando Moisés desceu do monte, e ele falou, Deus falou para ele assim: é para matar todo mundo. Todo primogênito é para matar todo mundo. E somente os da tribo de Levi se disponibilizaram para fazer isso. Por quê? Porque somente os adoradores, somente aqueles que adoram Deus em espírito e em verdade, tem força e tem submissão para fazer aquilo que Deus quer. E nós vemos aqui uma coisa muito forte. Muito forte. Eu quero te fazer uma pergunta: por que é que Deus não diz o nome desses duas pessoas? Por que não diz assim: e foi um varão da tribo de Levi? Ele diz assim. Mas por que ele diz: e foi Arão e foi Joquebede? Por que Deus não citou o nome dessas pessoas? Por que Deus só citou o nome dessas pessoas no capítulo de número 6? Por que ficou esse período todo sem citar nome? Por quê? É aqui que começa a minha mensagem. Por quê?
Essas pessoas foram conhecidas através do seu filho. Através de Moisés, essas pessoas foram conhecidas. E a mesma coisa é aqui nessa noite. Tem muitos pais que estão no anonimato, mas através dos filhos, eles serão conhecidos. Ei pai, ei mãe, não se preocupe. Através do seu filho, você será bacana. Muitas pessoas perguntam: mas por que trazer meu filho na casa do Senhor todos os dias? Por que estar na casa do Senhor todos os dias? Eu quero dizer uma coisa para você nessa noite. Eu quero que todos prestem atenção. Eu quero que até desligue um pouquinho o som. Eu quero dizer para você, mãe, dizer para você, pai, que arruma desculpas para trazer o seu filho na casa de Deus. Rabacanta, rabaxarabacanta. Se você não trazer o seu filho mesmo chorando para a casa do Senhor, você terá que vir para a casa do Senhor chorando por causa do seu filho. Eu não posso trazer meu filho porque está muito frio, está muito calor. Melhor do que ele queimar no fogo do inferno. Ei pai, ei mãe, o futuro do seu filho depende de você. Porque Moisés foi um menino abençoado. Normalmente a bênção vem só primeiro para o primogênito. E eu vim pesquisar na Bíblia, e a genealogia sempre começa pelo mais velho. E na genealogia dizia que Arão tem como seu filho Arão e Moisés. Isso quer dizer que Arão era mais velho do que Moisés. Então por que a Bíblia não relata primeiro que Joquebede teve dificuldades em segurar o seu filho, em trazer o seu filho para casa, trazer o seu filho, esconder o seu filho dos soldados? Porque a ordem estava lançada para matar todos os primogênitos, homens, todos os homens eram para matar. Porque a Bíblia não relata que Joquebede teve dificuldades em esconder Arão. Por quê? Porque só dizia, e Joquebede com 3 meses do seu filho depois de estar da luz, eu não disse sobre Arão. Por quê, meu irmão? Eu quero dizer nessa noite, e só aqueles que creem recebem. Olha para o seu irmão que está ao seu lado aí. Olha, escolhe o seu irmão aí. Agora vira para o outro lado e olha para o outro irmão que está do seu lado. Está vendo esse irmão aí? Fala para ele assim: irmão,
através da minha vida, você vai ser conhecido. A palavra do Senhor diz: crede em Deus e serás salvos. Crede nos teus profetas e prosperarás. Mas isso não é somente na sua vida financeira, é também na sua vida ministerial. E eu estou profetizando essa noite que através de você, o Senhor que está do seu lado vai se tornar conhecido através da sua vida. Muitos não entendem porque você tem uma vida com dificuldades. Muitos não entendem porque Moisés teve que ser abandonado, teve que ser lançado no rio. É assim muitas vezes na vida do seu irmão. Muitos não entendem porque ele está passando por tanta dificuldade assim. Muitos não entendem. Mas meu irmão, quer dizer nessa noite, é através desse irmão que você será conhecido. Não importa a dificuldade, se Deus tem um plano na vida dele, vai acontecer. Muitas pessoas não entendem e não querem fazer o que Moisés fez. Muitas pessoas querem ser igual a Moisés, mas não querem fazer o que Moisés fez. Sabe por quê, jovem? Moisés, ele estava no Egito e não se contaminou nas coisas do Egito. Moisés, ele vivia naquele meio de deuses, mas não se curvou para os deuses. Moisés já estava na escola, com seus amigos no telefone, ou fumando um cigarro, mas não se contaminou com isso. Você foi chamado para fazer a diferença. Ei, jovem, você foi chamado para fazer a diferença. Não importa quanto mal está o mundo lá fora, você foi chamado para fazer a diferença. E Deus, Ele honra. Deus, Ele honra. Moisés só apenas ficou poucos anos com Joquebede, mas esses poucos anos Joquebede foi tacando Bíblia nele. Muitas vezes, mãe, pai, o seu filho só mostra para ele desenhos que só trazer perturbação para a vida dele. Eu quero dizer nessa noite, contar uma experiência própria. Sabe esses desenhos que você coloca seu filho para ver? Eles trabalham de tal maneira no psicológico da criança que você nem imagina. Eu quando era mais novo, não lembro a idade, mas eu lembro do acontecimento. Eu lembro que uma vez, somente uma vez, eu estava na casa de um amigo e eu vi lá o desenho dos 7 anões. Vi 7 anões, tudo do meu tamanho daquela época, tudo pequeno, não faz mal nenhum. Aí depois que eu cheguei em casa, aí eu estava dormindo, não ria, hein, gente? Eu falei para não rir, mas deixa eu te contar. Aí depois, sabe o que aconteceu? Eu dormi e vi os 7 anões pegou meu colchão, eu deitado em cima do colchão e vendo a situação. E foi me levando para jogar para fora de casa. Minha casa era no primeiro andar. E pegou meu colchão lá deitado. Os 7 anões.
E eu gritando aos meus pais e ninguém escutava. Aí, no sonho, o sertanejo me jogava do primeiro andar para baixo para morrer. Eu também via Tom e Jerry. Aí à noite eu acordava às vezes e via um gato preto na porta da minha janela. Ei filho, ei mãe, você não sabe por que o seu filho à noite acorda desatordoado? Para de ver esses desenhos diabólicos. Coloca na DEF aí, lá tem desenhos, vai no site. Cria o seu filho no caminho que deve andar, que nunca mais ele lá se desviado. Nunca mais. Às vezes você não entende, mas é isso. Você está dando um brecha para o diabo dentro da sua televisão entrar na sua casa, entrar no seu filho. Mais uma vez eu digo, depende de você, mãe. Depende de você, pai. Escute bem. Depende de você, mãe. Depende de você, pai. Conserte seu filho novo. Traga ele para a igreja. Porque depois não pode ter jeito. Mas ele chorar contigo dentro da igreja do que você chorar por ele lá fora no mundo. Sabe por que eu sou uma bênção? Olha, não estou me exaltando, mas é porque desde pequeno os meus pais me traziam para a igreja, chorando ou não. Vai vigília, vai, ora, dorme de joelho. Aprende a orar desde pequeno. Muitas vezes você fica com dó do seu filho, mas imagine lá o seu filho. O nosso presbítero aqui, Telmo, é da polícia. Imagine seu filho ficar de joelho agora lá na escola da polícia para ser vistoriado por causa de drogas, por causa de coisas, bebidas alcoólicas, por causa de prostituição. Aonde você quer que seu filho chegue, meu amado? Vocês não entendem, mas é isso. Esse casal que teve uma atitude linda. Muitas pessoas falam de Moisés, mas também Arão e Joquebede tem uma atitude linda, que em meio a dificuldades, em meio a tudo, decidiram seguir a Deus e decidiram criar o seu filho na retidão. Não importa se está difícil, não importa se seus filhos estão na escola com maior dificuldade, traga ele para a casa do Senhor, porque sem Deus ele não vai conseguir nada também. Muitas vezes quer que ele estude e fica sem Deus, não vai adiantar nada. Porque hoje em dia tem pessoas com diplomas e estão em casa desempregados. Mas aqui na igreja, eu vou contar um testemunho. Aqui na igreja não tem muitas pessoas que têm diplomas, mas estão praticamente todos empregados. E aqueles que estão com diploma lá estão em casa. Continuando. O primeiro passo é sim da mãe e do pai. Mas depois o segundo passo vem de Moisés. E agora é para você, jovem. Aleluias. Primeiramente, Moisés, um ato lindo que ele fez. Eu não estou falando sobre aquela minissérie que vocês veem. Eu estou falando daqui da Bíblia. Não relata Moisés uma vez reclamando. Não relata Moisés nenhuma vez questionando. Por que minha mãe me abandonou? Cadê isso aqui na Bíblia? Moisés não reclama. Moisés sabe que dentro dele, mesmo sem lembrar muito bem, ele foi criado num pudor de Deus. E é mesmo assim, jovem, na sua vida, a sua mãe tem te trazido para a casa do Senhor. Não afaste o pé da casa do Senhor, jovem. Quando você lá na escola, tá seus amigos lá,
fumando, bebendo, fazendo sei lá o quê. Afasta. Não se assente nas rodas dos escarnecedores. Não se assente. Sabe por que Moisés ele foi escolhido? Porque ele foi diferente. A Bíblia podia muito bem relatar Arão, relatar Miriam, mas não, foi Moisés. Eu estou dizendo, foi João, foi o Rafael, foi a Gabriela, foi a Rayane. Eu quando vejo o Caio aqui na saudação hoje, porque ele foi uma mini pregação. Eu quero dizer, olha, eu quero dizer nessa noite, Caio, eu vejo tal como está acontecendo. Aconteceu com os hebreus, está acontecendo contigo. O trabalho está ferrenho. A luta está ferrenha. Mas quando mais ele aperta, mais você cresce na casa do Senhor. Eu quero nessa noite, Moisés, ele teve a sorte da família acreditar nele. Mas José não teve essa mesma sorte. Os seus irmãos não acreditaram nele. Olha para o seu irmão do lado aí. Olha para o outro lado de novo. Eu quero dizer nessa noite, talvez esse irmão que está do seu lado aí não pode acreditar em você. Talvez esse irmão que está atrás ou na sua frente não pode acreditar em você. Mas a Bíblia relata que o pai de José estava de olho nele. Eu quero dizer essa noite, o seu irmão que está do seu lado não pode acreditar em você. O seu irmão que está do outro lado não pode acreditar em você. Mas o nosso Pai que está no céu, Ele sim, Ele acredita. Eu quero dizer uma coisa. Não seja igual Jeremias. Deus tinha um projeto na vida de Jeremias grande, muito grande. E ele falou assim: eu sou uma criança, eu sou um jovem, eu não posso. Muitas vezes Deus quer fazer algo na sua vida e você fala que não tem condições. Muitas vezes Deus tem um projeto para a sua vida e você fala que não tem condições. Eu entrei na igreja agora, eu sou um jovem, eu sou um senhor, já sou de idade. Não importa. A palavra diz que ele falou para Jeremias: eis que colocarei a minha palavra na sua boca. O que eu quero dizer nessa noite, meus amados irmãos, é que quando Deus chama, Ele te capacita. Quando Deus chama, Ele dá para você conhecimento, Ele dá sabedoria. Não importa se você nessa noite não tem muito conhecimento, o Senhor diz: eis que eu colocarei a minha palavra na sua boca. Você pode ter um sonho de ser pregador, de ser cantor, mas não tem condições. Deus está dizendo essa noite: eis que eu colocarei o dom na sua vida. Fique de pé neste momento. Joquebede e Arão, eles foram conhecidos através do seu filho, através de Moisés. Acata isso, jovem. Através da sua vida, os seus pais serão conhecidos.
a sua família será conhecida, os seus irmãos serão conhecidos. Aí você fala assim: o meu pai, ele está numa roça, lá não sei lá onde, no Brasil. Quer dizer, essa noite, quando você estiver pregando aqui, para 15 mil almas, 20 mil almas, 50 mil almas, vão perguntar: o Caio é filho de quem? O Roger é filho de quem? O Rafael é filho de quem? Ei, meu irmão, através da sua vida, a sua família será conhecida. Não importa se seus pais, se a sua família está no anonimato, você hoje vai ser tirador de anonimato nessa noite. Você vai retirar o anonimato da sua família, da sua casa, pelo poder que há no nome de Jesus. Nessa noite, eu quero orar. Feche seus olhos. Senhor Jesus, estar aqui, ó Pai, jovens, e a tua palavra diz que tudo que nós pedimos em oração, crendo, recebemos. A tua palavra diz: se as tuas palavras estiveres em vós, e vós estiveres em mim, pediremos tudo. A tua palavra diz: agindo eu, quem impedirá? A tua palavra diz: tudo posso naquele que me fortalece. A tua palavra diz que o Senhor nos dá poder. E nessa noite, ó Pai, tudo que estiver na vida desse jovem, que estiver atrapalhando ele, é uma ordem: saiam pelo poder que há no nome de Jesus. Na vida de crianças, tudo que estiver agora tentando atrapalhar o futuro dessa criança, eu dei uma ordem pelo poder que há no nome de Jesus: desapareçam. Eis que está aqui quem é maior do que está no mundo. Meu Deus, meu Pai, eu te peço, Senhor, capacita esses jovens, capacita-nos a nós, Senhor, porque eu sei que grande é a seara, e está aqui jovens capacitados para 1.000 até 100.000 pessoas, e até países inteiros. Nessa noite, você pai, você mãe, o seu coração ir lá se alegrar. Está vendo essa criança que está no seu colo? Está vendo essa criança que está na sua barriga? Está vendo essa criança que está caminhando, gateando? Ou está na escola, ou já está grande, ou está casado? Não importa a idade. Através dela, o seu coração irá se regozijar. Não importa se o inimigo se levanta, mas por 7 caminhos ele fugirá. Aleluias. E nessa grande bondade, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus.